que você vai ouvir agora são algumas partes do nosso podcast The Witcher, referências históricas e religiosas. Para ouvir o podcast completo, confira o Spotify ou Deezer em Omegascópio e divirta-se. Fala, meus queridos! Você chegou ao Megascópio, a mais um Megacast. Hoje falando com vocês aqui está a Júlia, com dois convidados muito especiais. Já tem o Renanzinho aqui, que já é do Mega. Dá um hello pra galera, Renanzinho. E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Muito feliz por estar fazendo parte desse Megacast com um assunto de verdade muito da hora. E para acompanhar com a gente com esse assunto, a gente trouxe uma especialista, historiadora, herbalista, a nossa querida Bruna Angeloni, criadora do Zringa Wolf e também parte da equipe do Taverna de Rivia. Mega beijos, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos. Estou muito feliz de estar participando desse cast aqui com vocês, um assunto que eu adoro em The Witcher, história e religião. 3 assuntos que tu ama, né, Bru? 3 assuntos que eu amo: história, The Witcher, religião, é isso daí, é o que eu mais gosto. E dentro dessa referência, a gente tem o Fogo Eterno, né, que comanda essa espécie de cruzada sagrada, com uma mistura de Inquisição também, né, caçando as bruxas, caçando seres que não são pessoas, que são de outras raças, como uma versão ou diferente, né, isso é bem interessante, da forma com que é representado dentro do jogo também. Exatamente, é mais ou menos a maneira como os cruzados se referiam aos infiéis, né? Aos judeus, ao pessoal que é da religião muçulmana. Então você vê, assim, a partir dali, assim, eu já falei, meu Deus, esse jogo vai ser, assim, muito legal. E o lance da igreja chamar Fogo Eterno é muito legal, né? Porque faz toda essa referência ao cristianismo, assim, que tem o fogo como um dos símbolos principais, né? Porque sim, o fogo representa o Espírito Santo e a purificação da alma. Exatamente. Eu acho que no primeiro momento a expansão territorialista, né? A maneira como o exército se organiza, porque Roma conseguiu se expandir porque ela foi a primeira a conseguir padronizar o exército, né? Padronizar o estilo de ataque, o estilo de invasão. Tem uma pergunta, o uniforme de Roma parecia o uniforme do vilão de Power Rangers ou não? Não parecia os vilões. Tem referências tanto nos livros quanto nos jogos da Freya. Inclusive também um personagem que é presente na lore de The Witcher e que também faz referência à mitologia nórdica é o próprio Tyr, que seria o antecessor de Odin, e no jogo ele é um dos fundadores da casa de Tursek, Tyr-Tursek, isso. Ele é um dos fundadores de uma das principais famílias ali da ilha. Dos clãs, né? Além das características navais, de estratégias de batalha e coisas do gênero, né? Sim. E é muito legal isso, porque, mais uma vez, vai sendo construída essa referência, porque a Idade Média em si, ela começa quando os vikings são romanizados. E aí a gente vai ter, tanto assim que o cristianismo, antes disso, ele tinha as pregações de Cristo no Oriente e tal, elas eram anti-estatais, né? Então a gente tinha, assim, como se fosse uma filosofia do amor, do perdão, não tinha essa coisa de queima, de sacrifica, de purifica, não tinha nada disso. Então, isso aí vai ser toda essa violência, toda essa característica do cristianismo violento, né? Do cristianismo de sangue, ele vai ser desenvolvido a partir do momento que os vikings são cristianizados. Então isso indica que até mesmo a própria religião que estava dominando eles acabou absorvendo parte da cultura deles para se adaptar e dominar eles de uma certa forma, né? Eu não digo nem assim que foi uma coisa proposital, nós vamos nos unir e fazer uma coisa, criar uma filosofia religiosa dominante. Eu acho que é uma coisa orgânica mesmo, sabe? Mas a Bru também antes tinha comentado sobre um filósofo, perdão, que me fugiu o nome de novo. O Johann Georg Faust.
Isso, que tem uma referência na quest O Último Desejo de The Witcher 3, né? Isso. Nossa, essa daí, quando eu peguei essa referência dessa quest, eu quase tive um tchururu. Porque, assim, eu sou formada em História, Filosofia, Teologia, né? E aí eu tô iniciando um projeto de mestrado em Ciência da Religião que junta todas essas matérias e tal. E o meu objeto de estudo é a Ars Goetia, que é a filosofia que foi fundada por esse mago. E na quest, O Último Desejo, a Yennefer, ela chama o Geralt para ir num barco, né, no navio de um mago que supostamente tinha aprisionado um djinn. E o nome desse mago que aparece no livro da missão é o nome Johann Georg Faust. Então, assim, você já vê assim que a referência é totalmente introduzida, né? Os gênios, os djinns, né, como a gente fala, os djinns que aparecem em The Witcher, eles são diferentes dos gênios, por exemplo, do Aladdin, né? Sim. Embora tenha um pouco de semelhança tal, eles são diferentes daquele gênio que aparece. Não vai ser o Robin Williams, gente, sinto muito. Ars Goetia, então, significa a arte de uivar, porque eles falavam que os lobos, quando uivavam, eles evocavam espíritos, né? Assim como os magistas goéticos. E por coincidência, certamente que não é uma coincidência à toa, o primeiro livro da Ars Goetia chamou O Corvo Negro. Eu amo um casal. É o familiar da Yennefer, né? Eu amo um casal. Então. Meu Deus do céu. Cara. E aí, esse título, né? É lógico que a gente está falando de uma época, volta de novo na Alemanha, né? A gente está falando de uma época que começam os levantes da Igreja Protestante também. E aí a gente fala muito da Inquisição Católica, mas também houve a Inquisição Protestante, né? Então, assim, para poder mascarar e fugir da censura, né, durante esse período, é onde os daimons e os gênios representavam tipo uma noção de inimigo, ele passou a chamar de Chave de Salomão. A questão do lilás e groselha também é proposital, porque os Ringelwolf, que é o tipo de lilás que tem a ver com o perfume da Yennefer, atrai lobos na vida real, né, Bru? Exatamente. Hoje a gente tem um pastor alemão, por isso que eu tenho um pastor alemão. Hoje a gente tem um pastor alemão. Pastor alemão, ele é da região da Alsácia-Lorena, que é um território que antes abrangia ali a divisão entre a Polônia, a Alemanha e a Itália. Eram os lobos que habitavam toda aquela região. E a gente sabe que os lobos, eles têm as brigas de matilha, que muitas vezes eles expulsam, né, os outros jovens lobos machos. E aí a gente começou a domesticar esses lobos, tanto que em Skelling ou outros mapas você encontra cachorros bem parecidos com os pastores alemães, com o padrão de pelagem deles. E esses lobos que viviam lá, quando eles eram expulsos e eles ficavam vagando solitário por aí, a galera pensava, pô, já que lobo briga com lobo, o melhor jeito de defender as vilas das matilhas é criando uma própria matilha, né? Lobos que entendam a gente como família deles e tal. E aí, como atrair os lobos? Eles descobriram que a esringa, tanto que existem vários tipos de lilás, que é a esringa, né? A planta lilás chama esringa. Existem vários tipos de lilás, só que existe uma que chama a esringa wolf, que é o lilás de lobo. E ela carrega esse nome porque eles descobriram que esse aroma atraía esses jovens lobos que estavam, tipo, perdidos sem matilha. O que meio que o jogo abraça, porque é a Ciri que traz o Geralt de volta pro continente, né? É verdade. Na verdade, o continente não tá precisando dele, mas tudo bem. Como não? Velen com aquele caos. Ah, tem o Lambert, tem o Vesemir, tem o Eskel. Eles podiam dar um jeito lá. Põe a galera pra trabalhar, pô. Não tem só o Geralt de bruxo, vão trabalhar a cambada. Não, uma coisa sobre essa questão dos bruxos que eu achei engraçada na lore de The Witcher é que fala assim, não, você é o Geralt da escola do lobo, tal. Aí quando você vê, começa a pular bruxo da escola do gato, bruxo da escola da víbora. Você fala, gente, esses bruxos estavam tudo intocado, não é possível. Começou a botar bruxo. Quiseram ouvir mais?
chega junto lá no Spotify ou no Deezer. E não esqueça de se inscrever aqui no YouTube para ter mais vídeos sobre cultura pop, games, séries, filmes e animes e muito mais. Mega beijo!